Então, o tema hoje é astrofísica de galáxias. A ideia é fazer uma introdução e revisão rápida sobre esses objetos astrofísicos que são muito importantes, né? Eles são fundamentais para a gente entender o universo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar um pouquinho das galáxias em si, e depois eu vou falar sobre 3 grandes descobertas que dão um contexto de que universo a gente vive hoje, que foram feitas graças às galáxias. Sem as galáxias, a gente não conseguiria descobrir essas coisas, tá? Então, são descobertas muito importantes feitas por ela, através delas. Então, para quem não tem, para quem está chegando agora, né? A gente sempre tem que dar uma introduçãozinha assim, para quem está chegando agora, caindo aqui, né, perdido aí nessa apresentação. O que é uma galáxia? Bom, a galáxia é um conjunto de muitas estrelas. E a gente consegue ver 3 galáxias facilmente a olho nu no céu. Nessa imagem que vocês podem ver aqui, ó, a gente está vendo 3 galáxias. Essa faixa principal aqui, olha, é a nossa galáxia, a galáxia onde a gente está dentro. Chama Via Láctea. Aqui do lado direito, vocês veem a pequena e a grande nuvem de Magalhães. São 2 galáxias vizinhas à nossa. A olho nu, são essas as galáxias que qualquer pessoa consegue visualizar facilmente. Mas com pequenos equipamentos, ou um pouquinho de treinamento até, você consegue visualizar a galáxia de Andrômeda, que é uma outra galáxia vizinha nossa, etc. Tá? Aqui tem uma imagem da galáxia de Andrômeda, que é das várias galáxias vizinhas à nossa galáxia, a maior. E a nossa galáxia é muito parecida com essa galáxia aqui de Andrômeda. O que consiste essa galáxia? Basicamente, como eu disse, um conjunto de estrelas que estão todas ligadas entre si gravitacionalmente. Então, elas sentem a influência gravitacional, o movimento das outras estrelas. Elas formam um conjunto, um corpo coeso. Esse corpo coeso, no caso da galáxia de Andrômeda, é um corpo na forma de um disco. Essa é uma chamada galáxia espiral. Você pode ver que ela tem o formato de um disco com espirais aqui. A nossa galáxia é muito parecida com isso aqui que você pode ver, tá? Então, a gente tem no universo galáxias espalhadas por todo o universo, e essas galáxias são esses agrupamentos de estrelas. Quantas estrelas pode ter nessas galáxias? Depende muito do tamanho delas, diversos tamanhos, tá? Mas a nossa galáxia, para você ter alguma ideia, alguma referência, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Alguns astrofísicos chegam a dizer que a gente pode ter até 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. É mais ou menos esse o tamanho dessa galáxia aqui também, de Andrômeda, tá? Então, para contextualizar, eu disse que a nossa galáxia e galáxias vizinhas, né? Isso daqui é mais ou menos como se fosse um mapa tridimensional do nosso sistema, o nosso chamado grupo local de galáxias. Então, a gente está aqui dentro dessa galáxia, que é a Via Láctea, tá? Só um minuto, desculpa, a Via Láctea está aqui, do lado, aqui embaixo, eu troquei, aqui é Andrômeda. Aqui é a galáxia de Andrômeda. Então, nós estamos aqui, o Sol está aqui dentro da galáxia da Via Láctea, né? A nossa galáxia, que a gente visualiza ali no céu, né? Esse que a gente está vendo aqui é um pedaço da nossa galáxia, tá? Todas essas estrelas que a gente vê também fazem parte dela. E essas 2 galáxias, as nuvens de Magalhães, estão bem além, tá? Nesse mapinha, as 2 nuvens de Magalhães estão aqui, ó. A grande e a pequena nuvem de Magalhães estão aqui embaixo. Depois a gente pode disponibilizar esse PDF aqui para quem quiser baixar e dar um zoom aqui e olhar com mais atenção, tá? E em torno da gente tem diversas outras galáxias bem menores que nós. Nós somos uma galáxia, estamos numa galáxia bem grande. Do outro lado aqui tem a galáxia de Andrômeda, que eu mostrei para vocês a imagem antes. Essa fotografia aqui, ela tem um tamanho, né, aproximado do tamanho da Lua no céu, tá? Um pouco maior, na verdade. E há diversas galáxias em torno da galáxia de Andrômeda. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, elas dominam a interação desse sistema que tem aproximadamente 50 galáxias, tá? A Andrômeda é um pouquinho maior do que a nossa, mas pouca coisa. Então, essas galáxias, se a gente está dentro de um sistema de várias estrelas que formam uma galáxia, essas galáxias formam um grupo maior, um grupo local de galáxias, que, por sua vez, faz parte de um grupo ainda maior de outros grupos de galáxias. Então, estrelas se agrupam em galáxias, que se agrupam em grupos de galáxias, que se agrupam em aglomerados e superaglomerados de galáxias. A gente faz parte
do superaglomerado de Virgo. Virgo é a constelação da Virgem, né? É porque o centro desse superaglomerado está na direção da constelação de Virgem. Então, a gente está aqui, né, o nosso grupo local, e existem diversos outros grupos de galáxias. O universo é constituído de galáxias, tá? Então, esse grande grupo aqui tem milhares e milhares de galáxias, milhões de anos-luz de tamanho. O universo, ele é composto ainda por diversos grupos como esse. O nosso grupo é uma manchinha no universo como um todo, tá? Então, se a gente quiser entender o universo, a gente precisa olhar para as galáxias. As estrelas são importantes para entender a história, a evolução das galáxias, como as coisas acontecem. Mas em larga escala, o universo ele é governado, digamos assim, pela dinâmica, pela história das galáxias. E há muitas galáxias no universo. Eu estou dando uns números aqui, pode ser muito número para você colocar na cabeça, mas não se preocupe. Eu falei que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, talvez 400 bilhões de estrelas. O universo como um todo tem 2 trilhões de galáxias. Então, 2 trilhões é um número absurdo, é muito grande. Se a gente faz uma fotografia do céu com um telescópio bem preciso, como o Hubble, a gente vai ver isso daqui, olha. Ao invés de estrelas, a gente vai ver diversas galáxias espalhadas pelo universo. E as galáxias é interessante porque elas são muito grandes. A nossa galáxia, por exemplo, tem 100 mil anos-luz de tamanho, tá? Mas elas, apesar de serem tão grandes, elas não estão tão distantes umas das outras. Quando você olha essa imagem aqui, olha, você percebe que as galáxias elas estão relativamente próximas umas às outras quando a gente compara com o tamanho delas. Então, a imagem que você pode ter, né, do universo é esse mar de galáxias e as galáxias próximas interagindo todas entre si, tá? Elas interagem muito entre si, essas galáxias, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo de um passeio pelo aglomerado local de Virgo, tá? Então, nesse passeio, nesse vídeo, o que os cientistas fizeram, eles pegaram assim, olha, 2.000 galáxias conhecidas, pegaram imagens verdadeiras dessas 2.000 galáxias. A gente sabe a posição dessas galáxias, então eles fizeram uma imagem tridimensional de como seria viajar pelo meio dessas galáxias, para você poder visualizar mais ou menos como é que é a distribuição dessas galáxias pelo espaço, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o vídeo desse passeio no superaglomerado de Virgo, tá? Vamos lá. Então, ele está explicando aqui no começo do vídeo, né? Ele pegou 2.000 galáxias conhecidas, vários outros objetos astronômicos, pegaram imagens dessas galáxias e montaram esse mapa tridimensional. E agora ele vai começar o passeio, ó, como se a gente pudesse viajar por entre essas galáxias. Então, o que você percebe, como eu disse, é que elas estão, dado o tamanho delas, elas estão relativamente próximas umas às outras. Então, as galáxias vão naturalmente interagir muito entre si. E esse é um fator importante para entender o tema que é a palestra hoje, a astrofísica das galáxias, tá? Para entender direitinho como é que acontece a astrofísica, a gente precisa entender essa interação entre elas. Então, há galáxias, como você vê nesse vídeo, mais isoladas, outras galáxias com várias vizinhas, galáxias que vão estar em rota de colisão, como você pode ver aqui, ó, galáxias colidindo, interagindo entre si, porque estão muito próximas, tá? Depois a gente pode deixar os links dos vídeos aqui, porque não há necessidade da gente ver os vídeos todos eles até o final aqui na apresentação, mas eu deixo o link para vocês aí, tá? Então vamos entender um pouquinho a física dessas galáxias, para a gente poder entender justamente a tal da astrofísica das galáxias. Um dos elementos mais importantes da física das galáxias é que elas variam muito de tamanho. Então, aqui é um mapa, na verdade são 2 mapas, tá? No lado eu tenho a comparação de tamanho de galáxias grandes, então galáxias, o tamanho aqui é proporcional, tá? Então eles respeitaram as proporções dos tamanhos. Tenho galáxias como essa daqui, que tem grandes jatos, né? Galáxias menorzinhas aqui, galáxias em forma de anel, galáxias totalmente distorcidas. Aqui do outro lado, eu tenho um mapa de galáxias que são chamadas anãs, galáxias menores, tá? Então é como se eu pegasse uma galáxia dessa daqui e desse um zoom.
Então, a gente tem essa grande galáxia espiral e outras galáxias com vários formatos e vários tamanhos, para você poder entender, né, a diferença entre elas. Essa diferença de forma e de tamanho é muito importante, acontece em todas as galáxias do universo. Não tem um tipo clássico de galáxia do universo, né? Existem alguns tipos mais comuns, mas não dá para a gente dizer que as galáxias são todas parecidas, muito pelo contrário. Uma das primeiras pessoas que percebeu essas diferenças e se dedicou a uma classificação delas, tentando entender a causa disso, né, foi o Hubble, o Edwin Hubble, que é um astrônomo americano, teve o auge da carreira dele, né, na década de 20 do século passado, então, um astrônomo que fez grandes descobertas 100 anos atrás, tá? E isso coincide com o período das grandes descobertas sobre galáxias. A gente começou a aprender sobre galáxias há 100 anos atrás, e hoje a gente sabe muito sobre galáxias, tá? Então, Hubble, observando diversas galáxias, ele tinha um telescópio muito grande à disposição dele, Monte Wilson, ele viu que haviam formas que se repetiam e classificou num esquema que a gente chama de diapasão de Hubble, porque tem o formato de um diapasão, né? Então, nesse diapasão de Hubble, de um lado ficam galáxias que são chamadas elípticas, são galáxias que têm um formato esférico ou achatado, lembrando uma elipse, e depois eles se abrem em galáxias espirais. Galáxias espirais são galáxias que são achatadas, como uma pizza, e que têm discos, né? Tem espirais no disco, como você pode ver nessa imagem. Essas espirais se dividem em dois grandes grupos: as espirais normais, que eu diria, e as espirais barradas, porque no meio delas tem uma barra e o disco e a espiral começa no fim da barra, ao contrário dessas que a espiral começa no núcleo. Esses dois tipos de galáxias, elípticas e espirais, dominam em grande parte as galáxias do universo, tá? Então, a maior parte das galáxias do universo é assim. Mas há um outro grupo de galáxias que a gente não consegue classificar quanto à forma, e são as irregulares. Você vê várias irregulares aqui nessas imagens também, tá? Como essa daqui, tá? Essa outra aqui. Há diversas galáxias irregulares no universo. A forma das galáxias, já pensava o Hubble, tem alguma coisa a nos dizer sobre a evolução das galáxias. Galáxias são estruturas que contêm muitas estrelas e que evoluem, se transformam ao longo do tempo. Quanto tempo? Depende bastante do tamanho da galáxia e da região onde ela está no universo. Mas a gente pode dar uns números para você se localizar. Por exemplo, a gente sabe que o nosso universo tem, vou arredondar os números aqui, tá? Vamos lá, 14 bilhões de anos. Uma galáxia dessas aqui, olha, tipicamente tem algo em torno de 10 bilhões de anos. Então, são objetos que remontam quase ao começo do universo. Elas se formaram, né, bem no início do universo e estão aí até hoje. Ao contrário, por exemplo, de um planeta. A Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então, a Terra, o universo já era bem velhinho quando a Terra surgiu, tá? O universo já tinha 10 bilhões de anos, mais ou menos, quando a Terra surgiu. Planetas são objetos que se formam e se desfazem com muito mais frequência no universo. É claro, dá para entender isso. Planetas são muito pequenos, né, são muito menores, então o tempo de formação, o tempo de destruição é muito menor. Para formar uma estrutura de uma galáxia, centenas de bilhões de estrelas, não acontece assim tão rápido, né? E essa estrutura é muito mais estável também, tá? Então, quando a gente fala em estrelas e galáxias, falamos em objetos bem mais antigos, tá? Mas as galáxias são, em geral, muito mais antigas. Isso tudo que eu falei para vocês é importante para entender o cenário hoje de formação dessas galáxias. Por que, que nós temos galáxias que são elípticas, galáxias que são espirais, galáxias que são irregulares? Por que, que isso acontece desse jeito? Por que, que temos galáxias tão grandes e galáxias tão pequenas? Hoje a gente tem uma teoria que não é exatamente o que o Hubble pensava, mas tem muito a ver com as ideias do Hubble de evolução das galáxias. Claro, não só dele, né? Ciência não se faz com uma pessoa só, né? Ciência sempre é um processo criativo que envolve muitas pessoas, né? Mas a gente cita grandes nomes assim que deram destaque, né? Tem um modelo que a gente chama de modelo hierárquico, ele tenta explicar o mecanismo de formação das galáxias. Então, a ideia, bem simplificadamente, do modelo hierárquico é que a gente tem no começo
várias estruturas de gás, né, de diversos tamanhos, bolas de gás de diversos tamanhos, que começam a se compactar, começa a cair. Esse gás ele começa a se compactar pela própria atração gravitacional que ele exerce sobre si mesmo. A gravidade atrai tudo. Então, se você tem uma região com certa densidade de gás, ela vai começar a colapsar. Então, colapsa em várias regiões aqui, cada uma com um tamanho diferente, dependendo da propriedade que tem naquela região, densidade, quantidade de matéria, etc. Tá? Então, elas começam a colapsar essas nuvens de gás, né, formando, né, pequenos objetos. Nesse processo de colapso, o sistema naturalmente começa a se aquecer, começa a se formar diversas estrelas ali dentro daquela nuvem. Então, há um processo, né, de formação já do que já se aproxima de uma galáxia. E vai ser, em geral, uma galáxia espiral, normalmente, tá? Essa galáxia espiral, ela vai começar a condensar, e quando ela diminui de tamanho, ela começa a girar mais rápido e forma essas galáxias espirais. Isso é o normal, tá? Agora, tem um ingrediente que é fundamental nessa receita aqui, que eu falei antes, já dei uma dica antes, que são as colisões. Essas nuvens aqui que vão dar origem a galáxias, então nuvens imensas, nesse processo de encolher, elas vão colidindo entre si. Se há muitas colisões, né, e essas colisões acontecem com frequência, antes de terminar esse colapso, tende-se a formar mais galáxias espirais. Se não acontecem tantas colisões no processo do colapso, tende-se a formar mais galáxias elípticas. E aí você tem a formação desses objetos. Mas ainda assim, depois que o objeto está formado, eles podem colidir entre si e formar outras galáxias. As galáxias colidem o tempo todo entre si. Aqui eu trago duas imagens verdadeiras de colisões de galáxias. Essas aqui são chamadas galáxias camundongo, tá? São duas galáxias espirais que estão colidindo entre si. A colisão, ela não é sempre frontal, assim. Como a gravidade, às vezes uma galáxia passa perto da outra e elas entram em órbita, interagindo, e vão se aproximando até se fundir. Tá? Então, as galáxias camundongo, porque tem esses grandes rastros de estrelas que ficaram jogadas pelo espaço, receberam esse nome camundongo, elas estão colidindo e no futuro vão dar origem a uma outra galáxia. Elas são espirais e elas provavelmente vão dar origem a uma galáxia elíptica no futuro. Tá? Nessa mistura, nessa colisão, se perde essa planicidade do disco e se forma uma galáxia elíptica. Aqui nessa outra imagem, você vê 5 galáxias, a quinta não está aparecendo aqui, eu fiz um recorte, tá? Elas estão se colidindo aqui e formando uma outra galáxia também, tá? Então vão formar uma galáxia elíptica gigantesca, porque são várias galáxias se fundindo aqui, tá? Esse é o cenário clássico aqui de formação e evolução de galáxias. Há diversos ingredientes aqui, fenômenos físicos que eu não falei, porque não dá para falar tudo aqui, né? Mas que requintam esse cenário e que hoje fazem com que a gente consiga explicar a evolução das galáxias. Pois bem, essa é a ideia básica aqui digamos assim, das galáxias. O que eu quero mostrar agora para vocês são 3 grandes descobertas que nós fizemos usando galáxias. Algumas são, inclusive, bastante antigas. Uma grande descoberta que a gente fez usando galáxias foi a expansão do universo. O universo está expandindo e isso deu origem à teoria do Big Bang, que é uma teoria que tenta explicar como o universo, explicar as propriedades observadas do universo hoje, com base na hipótese de que no passado o universo era muito menor, muito mais denso, muito mais quente, tá? Claro, a gente podia também uma palestra só sobre o Big Bang, né? Mas não cabe aqui. Mas o interessante é que essa descoberta só foi possível devido à observação de galáxias, em especial o Hubble teve um papel muito importante, não exclusivo, outros astrofísicos importantes trabalharam com ele, mas o Hubble observou que muitas galáxias estavam se afastando de nós, muito mais do que galáxias se aproximando, tá? Então ele viu que poucas galáxias se aproximavam e muitas galáxias se afastavam da gente, tá? Isso ficou conhecido como redshift. É um fenômeno da luz, quando um objeto emitindo luz, por exemplo, uma galáxia se afasta da gente, a luz dela parece um pouco mais avermelhada. Então, deslocamento para o vermelho, redshift em inglês, tá? A luz dela parece um pouquinho mais avermelhada. Se, por outro lado, esse objeto se aproxima da gente, a luz desse objeto vai aparecer um pouquinho mais azulada para a gente, tá?
Então, o que o Hubble observou, baseado nas observações, inclusive, de outro astrofísico importante americano, Slipher, é que a maioria das galáxias se afastava. Então, a ideia é que os objetos do universo estão se afastando todos uns dos outros, tá? Essas observações do Hubble foram feitas, aí é um momento histórico interessante, a gente estava numa encruzilhada histórica na física no começo do século passado, década de 20. As observações do Slipher, do Hubble, de outros, foram feitas na década de 20. Mesma época em que o Einstein tinha publicado a teoria da relatividade geral, que era uma nova teoria cosmológica, uma nova teoria gravitacional, e que fazia previsões sobre o universo como um todo também, tá? O Einstein criou a teoria da relatividade geral e vários físicos e matemáticos se dedicaram a usar a relatividade geral para entender o universo. Um deles foi esse sujeito aqui, o padre Georges Lemaitre, um belga, e que na época era um estudante de doutorado, muito jovem, né, da Bélgica, e fazia doutorado em Cambridge e também no MIT, tá? Ele era de formação, ele era matemático, não era físico, o Lemaitre. E o Lemaitre, em 27, usou as equações da relatividade geral do Einstein e previu que o universo deveria estar se expandindo. Uma das soluções possíveis, o universo estaria se expandindo. Ele usou os dados do Slipher, né, das expansões, e calculou com a velocidade com que o universo estava se expandindo. Algo que o Hubble confirmou em 1927, tá? Mas o Hubble não sabia do trabalho do Lemaitre, tá? Desculpa, o Hubble confirmou em 29, o Lemaitre publicou em 27. Aqui é o gráfico que o Lemaitre publicou no artigo dele, mostrando que o universo estava em expansão. Ele calculou a taxa de expansão, que é a inclinação dessa reta, e aqui o gráfico que o Hubble publicou em 1929, tá? Onde o Hubble calcula essa taxa de expansão aqui, tá? Então o Lemaitre previu, né, que o universo estava se expandindo, pegou os dados e calculou a taxa de expansão. O Hubble, em 1929, refinou as observações e encontrou outro valor de taxa muito parecido. Os dois praticamente concordaram, mas eles discordavam numa coisa essencial. O Lemaitre, que tinha formação como matemático e estava fazendo doutorado em astrofísica, e que tinha feito um trabalho teórico, ou seja, o Lemaitre é essencialmente teórico, né? Ele acreditava, né, a solução dele, ele propunha que o universo se expandia. Ele foi a pessoa que deu a ideia de que o universo estava sofrendo essa grande expansão, tá? O Hubble não concordava com isso. O Hubble não acreditava na expansão do universo. Aliás, ele nunca acreditou na expansão do universo. Ele morreu em 1953 sem acreditar que o universo se expandia. O Hubble propunha outra coisa. Ele dizia que esse avermelhamento que ele media das galáxias era um efeito da luz, que ao atravessar toda essa distância, para chegar na Terra, sofria um avermelhamento, tá? Então, o Hubble tinha uma outra visão. Mas o Hubble era observacional, ele não era um físico teórico, um cosmólogo, etc. E era uma interpretação, ele dizia, olha, precisamos ter cautela nessa interpretação, tá? E, como eu disse, ele morreu contestando aí a questão da expansão do universo. O fato é que hoje a gente tem uma série de evidências que não é só a expansão ali das galáxias, que demonstram que o universo realmente está expandindo. E uma grande questão em aberto na cosmologia hoje é determinar o valor exato da constante de Hubble. O Hubble em si determinou o valor de 500 km por segundo por megaparsec. Hoje a gente está trabalhando com um valor bem menor, tá? Um valor 10 vezes menor, mais ou menos, que o valor do Hubble. E tem muitos astrofísicos dedicados a fazer medidas precisas das galáxias para poder determinar isso daqui, tá? Outra observação muito relevante que foi feita através de galáxias, também há bastante tempo atrás, foi a descoberta da matéria escura. A matéria escura foi descoberta por esse astrofísico aqui, o Fritz Zwick, em 1933, há quase 100 anos atrás. O que o Zwick fez? Ele pegou um aglomerado de galáxias, tá? Então ele pegou o aglomerado de Coma, e é um aglomerado que tem muitas galáxias, e estudou como que basicamente, estudou como que essas galáxias se movimentavam. Claro, ele não vê a galáxia se movimentando, mas ele consegue medir a velocidade dela. Isso é interessante, daria uma palestra por si só, né? Como é que, sem ver um objeto se movimentar, eu consigo medir a velocidade dele, tá? Mas ele conseguiu medir as velocidades, as distâncias dessas galáxias. E aí ele pegou as equações de gravitação e viu que esses objetos se movimentavam muito rápido.
eles não podiam estar se movimentando tão rápido. Se eu tenho lá 30 galáxias com determinada massa, determinado espaçamento de distância entre elas, elas têm que estar se movimentando com uma certa velocidade. Isso a gravidade nos prevê, as leis de gravidade nos prevêem isso, né? O Zwick viu que elas se movimentavam muito rápido. A explicação é que a massa do sistema era bem maior. Quanto maior a massa do sistema, mais rápido os objetos se movimentam, tá? Nesse sistema. Você pode pensar que quanto maior a massa, maior a força gravitacional, quanto maior a força, maior a velocidade de órbita dos objetos, tá? Basicamente é essa a lógica física por trás. E o Zwick propôs, então, que existia uma matéria escura no aglomerado de Coma. Matéria escura no sentido de que ele não estava vendo, porque você olha a foto do aglomerado, você não vê essa matéria, não tem galáxia, não tem estrelas ali, né? Tem só aqueles objetos que você mede. Mas que ela estava influenciando no movimento desses objetos, tá? Então ele propôs a ideia de matéria escura. Ele não foi levado muito a sério na época, porque como você pode imaginar, essas medidas aqui dependem de várias hipóteses, equipamentos, etc. Mas ficou a ideia, né? Depois, bem depois, na década de 70 e 80, essa astrofísica aqui, a Vera Rubin, ela ficou muito famosa ao confirmar a existência da matéria escura em galáxias. Então, a Vera, ao invés de estudar os aglomerados, pegou as galáxias sozinhas e foi estudar como é que elas giravam. Então, a Vera percebeu que as galáxias também giravam mais rápido do que deviam. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. O que a Vera observou na década de 70 e 80 foi isso daqui, olha. Uma galáxia, ela deveria girar desse jeito aqui, olha. As partes externas deveriam girar devagar, quase parando, enquanto as partes internas poderiam girar rápido. Mas o que a gente observa não é esse lado esquerdo. O que a gente observa nas galáxias é o lado direito. As áreas externas da galáxia girando rápido, muito mais rápido do que deveriam, e as áreas internas também girando quase tão rápido quanto, tá? A Vera não só observou isso, ela mediu, ela quantificou. Então, ela pegou o telescópio, né? Ela pegou o telescópio aqui dela, né, vários telescópios, e foi obtendo medidas de rotação para essas galáxias, tá? Junto com outros astrônomos. E aí, então, de certa forma, o trabalho do Zwick foi definitivamente aceito, ou seja, a existência de matéria escura. Matéria escura hoje é um dos grandes problemas em aberto da física. A gente tem muitas evidências da existência da matéria escura, tá? E os físicos estão atrás do que será essa matéria. A gente não sabe ainda, mas a gente sabe que ela existe e precisa determinar exatamente o que é isso aí. Se a gente não observasse galáxias, seja aglomerado, seja individualmente, a gente não conheceria a matéria escura. Por fim, uma outra observação muito interessante que as galáxias nos permitem obter é entender como era a estrutura do universo bem no início do universo, mas bem no início mesmo. A estrutura do universo como era nas primeiras centenas de milhares de anos, 100, 200 mil anos depois que o universo se formou. Isso é muito cedo. Como é que a gente pode fazer isso estudando as galáxias? Através de ondas de matéria. Então, quando o universo se formou, existia matéria espalhada, né, por todo o universo, e essa matéria, ela sofria ondulações, como a gente vê ondulações na superfície da água, diversas ondulações. O tamanho das ondas, o espaçamento entre elas, a amplitude, é determinado por propriedades da matéria. Então, uma coisa é uma onda na superfície da água, outra coisa é uma onda acústica no ar, e outra coisa ainda é uma onda numa placa de metal. Conforme o material, a onda se comporta de formas diferentes. E o interessante é que essas ondas que percorriam a matéria no começo do universo ficaram congeladas na forma que as galáxias se distribuem hoje pelo universo. Então, quando a gente pega e olha para as galáxias de todo o universo, a gente vê que as galáxias estão prioritariamente agrupadas em anéis, tá? A gente vê esses anéis na distribuição das galáxias. Elas não se distribuem de qualquer jeito, não é aleatório no espaço, mas elas estão agrupadas nesses anéis que se referem a como era o universo lá no começo. Então, estudando essa distribuição, a forma como as galáxias estão distribuídas pelo espaço,
a gente entende como aconteceram essas ondas primordiais do universo de matéria. Isso tem um nome um pouco complicado, oscilações acústicas de bárions, que não é tão complicado assim, é basicamente o que eu estava explicando para vocês, mas o nome é muito pomposo, né? Bárions quer dizer matéria comum, prótons, elétrons, átomos, o que você conhece por matéria comum, basicamente, tá? Estou simplificando um bocado aqui a física nuclear, mas é isso. Oscilações acústicas é ondas em cima da matéria, ondas de matéria, tá? Então, o que aconteceu é que no começo existiram essas ondas e elas ficaram gravadas como uma impressão digital, como uma cicatriz, seja lá o nome que você quer dar, nas galáxias que se formaram depois a partir dessa matéria, tá? A gente hoje estuda essas oscilações para entender o universo primordial e é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje na cosmologia, na astrofísica, para entender o universo primordial, estudar as oscilações acústicas de bárions, tá bom? Essas são eu peguei 3 exemplos assim de temas muito vivos na astrofísica hoje, que dependem fundamentalmente da física das galáxias, da astrofísica de galáxias. Então, hoje fazer astrofísica de galáxias é entender as galáxias, entender como elas funcionam, como elas surgem, como evoluem, como interagem, e através desse entendimento entender o universo. Veja que as galáxias são objetos interessantes por si mesmos, mas também são ferramenta para entender o universo. Elas são instrumentos para medir o universo. A gente usa realmente elas como instrumentos. Quais são as grandes perspectivas para o futuro aí dos estudos de galáxia? A gente ter telescópios cada vez maiores, que vão observar cada vez mais galáxias, de preferência de modo automatizado. Não faz mais sentido um astrônomo ficar como o Hubble ficava, observando objeto por objeto, como o Zwick fazia, como a Vera fazia, né? Observando objeto por objeto. Hoje, os telescópios operam, a maioria deles, automaticamente. Então, eles vão coletando dados, baixando dados, muito dados, terabytes de dados, petabytes de dados, tá? Uma quantidade absurda de dados. Aí a gente tem todos esses dados e a gente faz o seguinte, a gente tem um modelo físico. O meu modelo físico, ele é rodado, criando num grande computador, simulações absurdas, de pesadas em computadores, para tentar ver se eu explico os dados. Então, eu tenho os dados e pego uma física, por exemplo, relatividade geral, outros fenômenos físicos, e crio universos fictícios no computador e vejo se esses universos são iguais aos universos que eu observo. Para isso, a gente precisa desses dois grandes braços, dois grandes poderes computacionais. Um deles é observar cada vez mais dados e analisar esses dados, a parte observacional, e outra é a computação, a física computacional, a astrofísica computacional. Aí a gente compara as duas coisas. Por exemplo, aqui são mapas de distribuição de galáxias pelo universo. Não vou entrar nos detalhes, mas cada pontinho do que vocês estão vendo é uma galáxia. Então elas se agrupam em estruturas aqui, né? Esses aglomerados, superaglomerados, formam estruturas. De um lado, você tem medições, o azul é medido. Em vermelho, são simulações no computador. Simula o universo todo. Tem simulações que a gente faz, né? Desses grandes computadores que simulam o universo todo. Não no detalhe da existência de um ser humano, no planeta Terra, mas em grandes visões, né? Que são as galáxias, o universo de galáxias, tá? São modelos que a gente roda. Eu vou mostrar para vocês um vídeo com uma simulação dessa para vocês entenderem como é que são essas simulações. Então, esse vídeo, ele é interessante. Tudo que vocês estão vendo aqui não existe no mundo real, é simulação feita no computador. Ó. Eles pegaram um monte de gás e colocaram numa caixa e deixaram esse gás interagindo através das leis da física que a gente conhece, para ver o que aconteceria. Aqui em cima você está vendo o Z. O Z é a medida do redshift que você pode entender como idade. Quanto maior, mais antigo. Quanto menor, mais jovem. Z igual a zero é hoje. Então, tudo que tem aqui, olha, são pontinhos simulados no computador e que formam galáxias, olha. Então, as galáxias estão girando umas em torno das outras, colidindo, interagindo, crescendo, se formando, né, ao longo do universo. E as cores representam os tipos de estrelas que há dentro dessas galáxias. Então, o que acontece aqui é fantástico. Eles simulam o universo desde o começo, deixando esses objetos interagindo,
e vão vendo em quanto tempo leva para formar uma galáxia elíptica, quanto tempo leva para formar uma galáxia espiral. Passados 10 bilhões de anos, quantos por cento das galáxias do universo vão ser de um tipo, vão ser de outro? Quais são as propriedades dessas galáxias? E aí eles vão lá e comparam, né, isso com os objetos que a gente observa. Então, se a nossa física, se o nosso modelo físico estiver correto, as duas coisas batem. Se o nosso modelo físico não estiver correto, vai haver divergências. E aí, é o que normalmente ocorre, né? A gente vai trabalhar no modelo tentando entender mais. Está faltando algum elemento físico aqui, alguma informação física, alguma lei física está errada, a observação com a qual eu estou comparando, ela é completa, eles conseguiram obter todos os dados necessários. Enfim, uma série de perguntas que a gente vai tentando responder, né? Então, você pode ver aqui, ó, uma galáxia espiral aqui, olha só, ela bailando pelo espaço, né? E várias outras galáxias menores aqui em torno dela interagindo, tá? Então a gente vai vendo como essas coisas acontecem. Ó, agora ela interagiu aqui, houve uma colisão e ela já vai mudando de forma, de estrutura, né? E a gente consegue com isso comparar e aprender um bocado sobre a física das galáxias, tá? É isso que a gente está fazendo hoje. Então, quem tem desejos aí de entender a ciência hoje, a astrofísica hoje, ou fazer astrofísica, né? É isso que a gente está fazendo hoje, tá? A gente está fazendo um esforço tremendo na parte observacional, ter dados cada vez melhores, e na parte computacional, poder simular e comparar essas coisas, tá bom?